A maioria vai querer te avaliar, se não todos até. No Google Meu Negócio, preciso postar depoimentos? Não, a não ser que você tenha um vídeo de um cliente ou algo do gênero. Valeu, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala do Elétrico. Tá de volta! Que Everton, a gente tinha tirado férias? Nada, tinha. O que você fez? Casei, gente. Casei. Isso é muito bom. Tava viajando, tava curtindo. Parabéns aqui agora no podcast pelo casamento, pelo descanso mais do que merecido. E agora trabalhar, né, fi? Bora trabalhar. Então hoje no podcast nós vamos falar sobre os 5 erros que você, Letícia, comete, que faz com que o seu cliente compare você com o Zé Faísca. Caraca, hein, meu? Essa é forte, até porque muito eletricista chega pra gente falando, meu cliente só me compara com o Zé Faísca, só me compara. Vamos dizer então, por que ele tá te comparando? Uma primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você sabia que a culpa do cliente te comparar com o Zé Faísca não é do cliente e muito menos do Zé Faísca? É sua. Uhum. E não adianta ficar nervoso, bravo e achar que eu tô falando balela, não. Eu quero te mostrar o seguinte. Nesses 5 erros que a gente listou aqui, poderia listar até mais. Se a gente forçasse um pouquinho a barra aqui, a gente poderia listar até mais. Uhum. Mas nesses 5 erros que nós listamos, são coisas que nós vemos acontecer todos os dias com os eletricistas, que são seguidores nossos, são nossos alunos e assim por diante, né? Exato. E aí, o que a gente consegue fazer, e um dos principais ativos de quem é aluno da imersão Eletricista Classe A e também hoje de quem está assinando o aplicativo Orçamento Incontestável, é a questão de demonstrar valor. Então, antes de começar o podcast, eu preciso falar para você o seguinte. Existe uma diferença entre preço e valor. Ponto. Qual que é a diferença? O preço é quanto você cobra do seu cliente. O valor é quanto o seu cliente acredita que deveria custar aquele seu serviço. E quando a gente olha para esse contexto, o que a gente tem que entender é: se eu apresentar somente o preço para o meu cliente, ele vai ter somente o preço para me comparar. Sim. Partindo dessa premissa básica e fazendo um resumo a respeito disso, para enrolar mais um pouquinho enquanto o Bruno arruma a câmera do Gabriel, eu tenho o seguinte para te mostrar também. Quando a gente fala sobre preço e valor, existe uma escala. Imagina que você apresenta um serviço para o seu cliente e fala para ele que custa R$500. E ele olha para aquele serviço e o seu orçamento e ele fala, não, deveria custar R$500. Ele vai falar, tá justo, né? O preço tá justo. É uma condição. Tem uma outra condição também. Se você apresenta, se você vai cobrar R$500, ou seja, o preço é R$500, e o seu cliente entende que deveria custar 200, ele acha que está, é isso aí, acha que está caro. Ele acha que deveria ser 200 e você está cobrando 500. Ele acha caro. Só que tem a terceira e mais viável situação, e é o que todos nós queremos, né? Que é, eu cobro 500, mas o meu cliente entende que deveria custar 1.000. Nessa circunstância, o que acontece? Ele fala, pô, tá barato. Everton, então existe uma regra, um código mágico, uma sacada mirabolante que vai fazer com que meu cliente ache que custa sempre mais do que realmente eu estou cobrando? Não é assim. Não é assim, não posso prometer isso. Mas o que eu posso prometer é que fazer como você está fazendo hoje, você deve estar cometendo muitos erros. Sim. Então, nós vamos trabalhar aqui alguns itens, na verdade serão 5, para que você comece a perceber essa questão do valor. Então, antes da gente começar de fato, preste atenção no seguinte, com base nisso que a gente falou, preço e valor. Entenda que o que nós vamos trazer aqui não é como elaborar o orçamento, é como apresentá-lo, é como gerar valor na presença, na conversa, é como você gera valor no relacionamento com o cliente. Certo, sim, Gabriel? Certíssimo. Bom, e para que a gente possa te ajudar a parar de ser comparado com o Zé Faísca,
Porque o que você quer é que seu cliente vire para você e fale: cara, eu até tenho um orçamento mais barato. Eu sei que você vai cobrar mais caro, mas eu queria fazer com você. Mas, poxa, não tem como você dar um descontinho ou melhorar a forma de pagamento? Mesmo sendo mais caro, eu quero te contratar. É isso que você quer ouvir do seu cliente, né? Gabriel, por onde a gente pode começar quando a gente fala sobre sistemas? Qual seria o erro número 1 aí do eletricista quando ele é comparado pelo Zé Faísca, por exemplo? É a vestimenta dele, como ele chega até o cliente. Exato. Porque até então ele não falou nada pessoalmente com o cliente. O cliente chamou ele, por exemplo, no WhatsApp, ele falou, vou fazer uma visita técnica, por exemplo. Foi até o cliente olhou pra ele e já viu ali, ó. Roupa, por exemplo, pode ser de time, pode ser uma regata também, do Sim. nada, pode ser qualquer N roupa, mas roupa muito nada a ver com o profissionalismo. Exato. Pode ser uma roupa muito legal pra ficar em casa, pra sair com os amigos, nada contra, mas na hora da profissão ali tem que ser uma roupa profissional. Cara, isso é complicado. A parte de vestimenta, a gente bate muito na tecla com os eletricistas, né? Que, sabe, é aquele negócio da primeira impressão é a que fica, né? Uhum. Cara, é complicado isso porque realmente faz todo sentido. Quando você se apresenta ali pro seu cliente e você está com uma roupa inadequada para aquela apresentação, o cliente não vai falar para você, nossa, que roupa feia, que roupa suja, ou que roupa rasgada, ou que roupa inadequada. Ele não vai falar isso. Só que entenda que o valor percebido, ele é gerado em uma parte do cérebro, que a gente chama de sistema límbico do cérebro, que é uma parte que é não racional, não intencional. Então o cliente ele gera pensamentos sobre você nesse momento sem intencionalidade. Ele não está querendo pensar sobre aquilo, mas ele pensa. Só para você entender aqui, ó. Eu vou fazer você pensar em algo que você não quer pensar, por exemplo. Pronto, já pensou. Agora eu falo assim, ó. Não pense em uma maçã vermelha. Como que você não pensa numa maçã vermelha? Não tem como. Então, quando eu me apresento na sua frente, né, você automaticamente tem um pré-conceito, ou seja, você me conceitua previamente a respeito do que você está vendo. A barba, o cabelo, o relógio, a blusa, a aliança na mão ou não. Então você tem um pré-conceito a respeito do que eu estou me mostrando para você. Uhum. Sabendo disso, eu preciso ser intencional para que o meu cliente pense sobre mim de uma maneira que ele enxergue valor percebido. Ou seja, aumentar o valor ali nesse relacionamento. Porque o que eu quero que ele enxergue, por exemplo, olha, é uma empresa. Exato. Não é um eletricista, é uma empresa de elétrica. Uhum. Né? Vou pôr um exemplo clássico aqui. Eu falei hoje de manhã pro Bruno o seguinte: Bruno, tem um conteúdo que a gente vai gravar que vai ser top. Né? Um amigo meu, né, me chamou para fazer um serviço de instalar um inversor de frequência em uma máquina de sorvete. Depois a gente faz esse conteúdo e eu mostro para vocês no YouTube. Mas o que acontece? A hora que eu cheguei lá, eu falei, cara, cadê os materiais aqui e tal? Não, tá aqui o inversor, tá aqui a máquina. E cadê o manual do inversor? Porque era um inversor diferente, é um pouco mais barato, e aí é um inversor mais, que eu não conhecia, né? Mas eu cheguei lá e consegui mexer e fazer alguns ajustes. Faltava eu realizar uma configuração de um parâmetro. Falei, cadê o manual dele? Ah, o eletricista que veio aqui antes, ele pegou e levou embora e não me devolveu. Não. Ele falou que ia estudar e sumiu. Aí eu falei, pô, mas você me chamou, cara, você chamou outro cara antes de mim. Você me chamou aqui porque o cara não... Ah, falou, Everton, pô, meu, você... Cara, eu sei que você tem empresa, você deve cobrar muito caro porque você, mano, conhece pra caramba, foi professor do Senai, tal. Bom, mas ele nem me chamou pra fazer orçamento antes. Uhum. Aí depois ele me chamou lá pra resolver o BO, porque o cara não conseguiu fazer. Mas, olha só, ele tinha um eu nunca tinha feito um serviço pra ele. Ele tinha um pré-conceito a respeito de mim. Uhum. Não que eu vá cobrar barato, né? Mas ele tinha um pré-conceito a respeito de mim, que ele tomou como base no que ele vê. Uhum. Não em relação a um orçamento ou um preço que eu cobrei antes, não, em relação ao que ele vê, o que ele entende. E ele é um vizinho, um amigo que jogava bola comigo, e aí ele me chamou para ajudar ele nesse quesito. Se eu quero agir intencionalmente, sem que meu cliente não me conhece, não sabe sobre mim, então eu vou me apresentar, fazer a visita técnica,
eu penso aqui, o que é que eu posso fazer para que nessa visita técnica eu já gere uma identidade visual para que ele entenda que eu não sou qualquer eletricista, ou eu não sou o cara que faz bico. Então, a vestimenta. E quando a gente fala de vestimenta, vamos agregar alguns acessórios nessa vestimenta? Vamos. Porque concorda comigo que para o eletricista, a mala de ferramenta dele, praticamente é a vestimenta dele também? Com certeza. Né? Então você vai no seu cliente, fazer a visita técnica. Aí você fala, não, calma aí, eu tenho que gerar uma impressão que gere valor. Então, minha roupa, eu tenho uma camisa polo com a logo da minha empresa bem passada, vou colocar. Não tenho, vou providenciar. Se eu não tenho ainda, eu vou uma polo mais bem organizada, mais bem... Eu não vou sair de uma obra todo sujo, tal, para ir fazer uma visita técnica. Não dá. Ah, Everton, mas eu aviso o cliente, tô saindo de uma obra. Não, não faz isso, cara. Deixa uma polo lá no seu carro. Exato. Porque aí você saiu da obra, tem que ir do lado aqui. Troca. Exatamente. Pronto. Uma toalhinha só pra secar o suor. Pronto. Exatamente. Cara, o cabelo, o jeito que você se veste. Só que chega lá com uma caixa de ferramenta. Tenha uma caixa de ferramenta organizada, exclusiva para visita técnica. Não precisa ser uma mala, não. Eu tenho uma mala de ferramenta, aquela de metal, que é uma mala de 110 peças lá, né, que eu comprei na Leroy Merlin. Aliás, a gente deu umas 3 já de presente para os eletricistas, né? Foi. E essa mala de ferramentas, ela é muito boa. Ela é para a área de elétrica, então algumas peças são isoladas e tal. Então, ela é muito boa para apresentação. A hora que você chega e abre assim, ó, parece a mala do 007, né? Abre assim, todo cliente elogia a mala. É incrível, né? Então, tem uma mala de apresentação. Porque você quer intencionalmente gerar valor. Mas eu vou gastar 500, 600, 700 reais numa mala de ferramenta só para... Sim, você vai investir, não vai gastar. Né? Então, você quer que ele olhe e fale, opa, calma aí, chegou uma pessoa aqui diferente. Né? A primeira impressão, é isso que você quer demonstrar. É isso que você vai fazer depois de ouvir esse podcast aqui. Beleza? O que você falaria mais a respeito dessa parte de apresentação, Gabriel? Quando eu era adolescente, eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos, eles fizeram um teste social. Uma pessoa se vestiu fingindo que era um jornalista, chamou um amigo para pegar a câmera. Primeiro, uma câmera nada profissional. Ele pegou um microfone, colocou uma camisa e um shorts e chinelo. Saiu nas ruas, no shopping, entrevistando as pessoas e inventou uma notícia que era claramente falsa. Beleza, ele fez dois testes, esse foi o primeiro. Falando, foi nos Estados Unidos. Você tá sabendo que o Texas está se separando dos Estados Unidos? Aí nessa primeira que ele tava com a vestimenta de shorts, camisa, chinelo, as pessoas olharam pra ele tipo, que? Tá nada a ver, tá louco? Não, você tá inventando coisas, não. Isso é fake news, tal. Não falaram isso porque na época não tinha esse termo. Mas, não, isso é falso, não. Lorota. No segundo teste, ele colocou a terno, gravata, tudo igualzinho jornalista. O amigo dele com uma câmera profissional, pelo menos fingindo que era uma câmera profissional igualzinho, e saiu falando a mesma notícia. Só que com uma postura correta. Tá sabendo que o Texas tá se separando dos Estados Unidos? As pessoas já tipo, quê? Sério? Não, isso é inaceitável, não pode, que não sei o quê. E aí outras pessoas que tinham nascido no Texas, é isso mesmo, é isso, tem que acontecer isso. Ou seja, as pessoas, a mesma notícia, só que apresentada de forma diferente, ou seja, a vestimenta diferente, já mudou a perspectiva das pessoas, olhando pra ele como, ele é um verdadeiro jornalista. Já o outro, ele tava olhando tipo, não, isso aí é só um youtuber. A diferença, o youtuber, que nada contra, é uma profissão também, só que ele tava vestido de forma inadequada. E o outro não, um jornalista sério. Então, provavelmente essa notícia também é séria. Associa a vestimenta com a qualidade do serviço. Exatamente. Cara, é engraçado isso, né? Porque é o posicionamento que você assume, né? A não ser que você consiga assumir um posicionamento e um branding para essa comunicação mais informal. Isso. O Casa TV, por exemplo, o Casa TV tem esse posicionamento, mas ele teve que construir isso ao longo do tempo, Exato. Né? E aí os jornalistas vão de chinelo, de bermuda e tal, mas essa é a cultura que eles construíram. Sim. Mas, via de regra, para uma pessoa que não me conhece, quando eu chego, cara,
eu preciso me atentar muito. E o eletricista está atendendo diversos clientes, ele precisa se atentar muito nisso. Com certeza. Muito mesmo. Legal. Item número 2, Gabriel. O que nós vamos falar aqui agora, hein? Passar somente o preço no WhatsApp. Puta O cliente merda, hein? pergunta quanto que fica, ele, fica tanto. Ai. Falar o preço. Acabou aí. A gente poderia falar que aqui é. O erro número 2, passar somente o preço no WhatsApp. Ou falar ali na visita técnica o preço, né? Uhum. Tem uma situação só que a gente fala que ele pode falar o preço na visita técnica, que é quando a gente fala da inspeção gratuita. Mas eu uso o podcast da inspeção gratuita para entender como é que funciona. Sim. Mas, pessoal, esse erro aqui, ele é muito... É importante você se atentar. Todo cliente, porque assim, toda vez que eu falo sobre esse tema, todo eletricista fala assim, Everton, mas o cliente que pediu. Pessoal, entenda o seguinte. Não é porque ele quer que tem que ser assim. Você quer fazer o que o cliente quer ou você quer fazer o que vende? Ponto. E o que vende é o que o cliente precisa, de fato. Exato. E aí, quando eu passo o preço, quanto que deu, quanto vai ser para fazer essa automação residencial? R$10.000. Pô, R$10.000. Quando eu passo somente o preço, eu comecei esse podcast falando para você. Se o cliente tem somente a informação do preço, ele vai te comparar pelo preço. E a única coisa que você quer é que ele não faça isso. Como é que eu evito essa concepção? Eu vou elaborar o meu orçamento. Eu vou falar aqui sobre os pilares do orçamento incontestável. Você pode ou não assumir isso como uma premissa básica para você elaborar os seus orçamentos. Você pode ou não clicar no link da descrição ou ler o QR Code aqui do vídeo e assinar o aplicativo Orçamento Incontestável. Não importa. O que importa é que você tem que seguir algo parecido com o que eu vou falar aqui agora para você ter um orçamento mais bem apresentado. Então tem que ter um objetivo, que é onde eu explico com técnica o que vai ser feito. Tem um memorial descritivo, que é a lista dos itens sem preço. Depois vem os bônus, que eu vou entregar, que o bônus é uma espécie de presente a respeito do que eu vi na visita técnica, que eu vou entregar a mais, over delivery, né? Ou seja, entregar a mais do que prometido. Depois vai vir a tabela de investimento, e aí sim eu pego os itens do memorial descritivo e coloco os preços na tabela de investimento. Na sequência vem a questão de garantia. Depois da garantia eu tenho sobre a minha empresa, eu tenho um resumo da minha empresa e depois eu tenho os prints dos depoimentos dos meus clientes. Essa é a estrutura mínima de 7 passos para uma elaboração de orçamento. E fale o que você quiser. Nós temos... Eu não sei mais quanto que tá. Deve estar em uns 4 milhões já de orçamentos aprovados no aplicativo Orçamento Incontestável. Bem provável. A gente é passado de 1 milhão em 3 meses de execução do aplicativo. Foi. Então, o que acontece, pessoal? Eu não posso simplesmente passar o preço para o meu cliente. Ele precisa ter mais informações para poder te comparar com o seu concorrente, pô. Tenha um orçamento elaborado com consciência. Se você conseguir, apresente o orçamento pessoalmente. Faça um orçamento de verdade. Não faça uma lista de preço. Com certeza seu concorrente está fazendo lista de preço. Exato, passando no papel de pão, no WhatsApp, sabe? Então, não, Everton, é que eu tenho um aplicativo que eu uso aqui que gera o meu orçamento. Olha para o seu orçamento gerado e faça-se uma pergunta. Uma única pergunta. Aqui eu tenho um orçamento bem elaborado ou eu tenho uma lista de item mais preço? Se a resposta for, eu tenho uma lista de item mais preço, cuidado. Ok? Tenha um orçamento mais bem elaborado para que você gere valor no seu cliente. Exato. E sempre que você puder, não passe pelo WhatsApp, faça presencialmente. Porque tudo isso vai construir valor. Assim como a gente falou no começo do podcast. A ideia é toda a visita técnica, o orçamento. Desde o início que você começou a falar até a venda, a ideia ali é construir valor. Exato. Até porque ele nunca viu o seu serviço. Então ele não sabe se você tem qualidade ou não. Não sabe. Você sabe. Você sabe que você tem qualidade, é diferente do Zé Faísca. Só que seu cliente não. Então se você mostrar tudo para ele igualzinho ao Zé Faísca e o seu preço for maior, o que ele vai preferir?
Exato. Zé Faísca, o preço tá menor e o resto tudo tá igual, então Zé Faísca. É isso aí. O fato é, eu preciso fazer coisas que eu não faço hoje para ter mais resultado. Uhum. Faz e testa essa parada. Vê o que vai acontecer. Tá bom? Faz isso. Terceiro erro, que apesar que vai cair bastante com o que eu falei. É que você já emendou né? na lista ali Bom, de... tudo bem, mas a gente vai falar aqui, a gente faz um overview. O terceiro erro que tá aqui, qual que é, Gabriel? É o orçamento mal construído. Então acabou que eu respondi, Uhum. falamos sobre os dois, né? É que o segundo é mandar somente o preço no WhatsApp. Já o terceiro é ele fazer um orçamento, ou na cabeça de dele, lista de preço. Lista de preço. Vou fazer tal coisa, preço é tal. Tal coisa, preço é tal. E pode ser até pessoalmente, aqui ó. Esse aqui é o que eu vou fazer, orçamento. Isso. Aí ferrou. Mas ferrou. Então, orçamento mal construído. Pessoal, vamos falar então, vamos citar aqui algumas coisas, né? Já falei sobre a estrutura mínima, né, dos 7 passos ali do orçamento incontestável, que é objetivo, memorial descritivo, bônus, investimento, garantia sobre nós, sobre a sua empresa e os seus clientes, né? Só que vamos falar sobre uma questão interessante. Orçamento mal construído. Vamos supor. Não é só a concepção do orçamento, é a precificação também. Uhum. Antes de eu construir o orçamento, eu tenho que saber fazer a precificação, porque a precificação ela tem 3 pilares. Os 3 pilares da precificação para mim definir minha precificação, qual que é o salário que eu quero ter no final do mês, qual o lucro que eu quero ter e quais são os custos da minha empresa. E com base nisso eu consigo construir minha precificação. Aí eu tenho também como calcular a quantidade de horas, mas dá uma olhada no podcast onde a gente fala sobre precificação. E aí eu construo meu orçamento. Tenho esses 7 passos no orçamento. Só que com um erro que vocês cometem no orçamento é não querer passar a lista de material. Sim. Everton, mas eu não passo esse material porque senão ele vai entregar para o meu concorrente e tal. Tudo bem, eu entendo isso aí, né? Não, eu entendo. Mas você só tem esse medo porque você não é responsável pelo material. Minha recomendação é, você deve passar sempre a lista de material no seu orçamento e você só vai fazer isso porque você sempre vai colocar o material como fornecimento seu. Responsabilidade sua. E você sempre vai colocar o material com uma margem de pelo menos 30% no material. Uhum. Margem média, tá? Tem produtos que você pode pôr 2%, outros você vai pôr 50%, tá bom? O que isso vai fazer? A probabilidade de você conseguir dobrar o seu resultado financeiro com esse serviço é muito grande. Sim. Eu provei isso por A mais B algumas vezes, né? Com certeza. E os nossos alunos também. Exatamente. Então, assim, ó, não tenha medo de colocar esse material, por 2 motivos. Primeiro, porque você se colocando como responsável é uma possibilidade de você ganhar dinheiro. São mais do que 2 motivos, quer ver? Segundo motivo, né, é que quando o cliente tem uma opção de comprar de você, né, com e sem material, ele tem 2 opções do sim. Comprar assim ou comprar assado. Uhum. Se eu entrego somente o produto, o preço, né, do serviço, ele tem a opção de comprar ou não comprar. Terceiro ponto importante, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Mas vai gerar mais dinheiro para você, pô. Você vai aumentar a sua capacidade de receita, de lucro. Então, não... eu lembrei qual que é o terceiro que eu ia falar de fato. O terceiro ponto é, você já vai ter que fazer a lista de material, independente de mandar ou não para o cliente. Você vai fazer esse negócio, investir esse tempo todo, e vai perder esse tempo investido? Não faz sentido. Usa ele para gerar valor e ganhar dinheiro com isso. Detalhe importante é, você se coloca como responsável, coloca o preço dos materiais, mas não coloca no orçamento o preço individual de cada item. Põe só o preço total. Para o cliente não ficar procurando na internet e ficar te comparando. Se ele pedir depois o preço individual, você manda, mas inicialmente não. Sim. E você comentou que ele não manda a lista de materiais porque ele tem medo de o cliente ir pro concorrente com a lista e falar, faz aí o serviço. Isso é uma insegurança que já demonstra que se o cliente realmente fizer isso, quer dizer que não passou autoridade em toda a construção do orçamento. Provavelmente ele só fez a lista de tiração de pedido, igualzinho, né, que a gente comentou, e mandou a lista de materiais. Isso. Aí o cliente compara com o Zé Faísca, concorrente desqualificado, e olha, seu preço está maior, toma, a lista de materiais é essa aqui, ó, concorrente do meu
do prestador ali, que eu fiz o orçamento. Agora, se você faz um orçamento bem estruturado, passando autoridade, gerando valor em cada tópico ali, sua vestimenta, o cliente te vê como empresa. Exatamente. Tudo que você tá fazendo, ele tá te vendo como empresa. O orçamento é bem estruturado. Tá bem estruturado. Opa, tá mais caro, mas tá me passando mais segurança. Exatamente. Essa é a palavra, mais segurança. E o cliente vai falar assim, nossa, eu nunca recebi um orçamento desse jeito. Uhum. É outro papo, pô. É Exato. outro papo. Não tem muito o que complementar aqui. Quarto erro, Gabriel. Falar tecnicamente o tempo todo. Legal. Esse é um erro muito comum. Todos são, né? Todos são muito comuns. É. Mas esse, acho que ganha. Cara, é engraçado que assim, ó. Falar tecnicamente. E o problema é que eu sou técnico também, então toda vez que eu quero justificar um serviço, a tendência é que eu justifique tecnicamente. Uhum. Não de acordo com a NBR 5410, a NR10, a NBR 5419, 14039, 5444, e não sei o quê. Aí eu começo a falar tecnicamente, entenda o seguinte, ó. Tem uma frase que eu gosto muito, não é minha, não sei de quem que é, mas eu adotei essa frase. Que é, a venda acontece a respeito das coisas que já estão na mente do cliente. Uhum. Então, se eu ficar inventando moda e falando coisas que o cliente não sabe, eu posso confundi-lo e fazer até mesmo achar que eu estou tentando enganá-lo. Sim. Sabe quando você leva um carro no mecânico e aí você fica assim, eu acho que aquele mecânico lá falou para trocar aquela peça e nem precisava, hein? Acho que ele me engrupiu ali. Uhum. Então, cuidado. Eu tinha um amigo que ele levava o carro para revisão, ele pegava o esmalte e colocava nas peças lá do parafuso do motor lá, para saber se os caras tinham aberto mesmo. Caramba. E você não quer esse tipo de desconfiança do seu cliente. Então, cuidado na hora de você se argumentar tecnicamente. A não ser que o cliente seja da área técnica, uma pessoa que conheça, aí você pode falar tecnicamente que aí você vai gerar valor. Opa, Sim. ele conhece, beleza. Agora, se o cliente é um leigo e eu ficar falando muito tecnicamente, o que pode acontecer? Eu posso ter um problema. Quer ver? Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Vou no meu cliente lá e eu identifico, por exemplo, que tem um problema de sobrecarga e a sobrecarga está gerando aquecimento nos cabos e está derretendo os cabos. Eu posso chegar lá e falar, não, a sobrecarga, consumo de energia, que não sei o que, efeito Joule, mas talvez isso aí tudo para o cliente seja um monte de balela. Ele acha só que esquentou o cabo. Sim. Ah, tá com problema no cabo, tá com problema no disjuntor. Só que se você falar para ele assim, olha só para você entender o que está acontecendo aqui na sua casa. Antes de eu te explicar, qual é o produto da sua casa que mais consome energia? Provavelmente ele vai falar o chuveiro. Sim. Falar, o chuveiro. Por que o chuveiro consome energia? Ah, tem a resistência, ele esquenta. Então, pelo fato de esquentar, ele consome muita energia e gera aquecimento. E aí você consegue tomar um banho quente, mas está gerando energia, gastando energia ali com o aquecimento, não é? Uhum. Aqui na sua residência, tá vendo esse cabo que está derretendo? Concorda que ele está esquentando também? E ele está esquentando por causa da eletricidade que está passando nele. Você está usando o cabo para... Você tá com a sua instalação e a sua instalação está usando o cabo para gastar energia, pô. Porque está feito errado. Concorda que eu usei algo que está na mente do meu cliente para fazer ele entender o contexto que eu quero que ele entenda? Sim. Eu não precisei falar para ele do efeito Joule, da sobrecarga, da corrente de 20 amperes, da tensão de 220 volts. Esse cara, ele fala comigo e fala assim, a minha lâmpada é de 10 volts. Ela é de 10 watts. A tomada tem 110 watts. Ele não sabe tecnicamente. Por que eu vou ficar agindo tecnicamente com ele? Não preciso. Eu tenho que fazer analogias para que ele consiga falar, putz, é verdade, eu entendi. Esse é o primeiro eletricista que vem aqui que consegue fazer eu entender o negócio. Sim. Sacou? Chama atenção. Exatamente. Então eu tenho que me policiar. Tem hora que eu tenho que falar coisas técnicas. Sim. Falar, olha, aqui existe um problema e a gente vai ter que trocar esse disjuntor, porque esse disjuntor aqui, ó, ele é monopolar. O que isso significa? Eles são dois polos individuais. Só que isso causa problema tal, tal, tal e tal. Aí eu faço essas analogias. Ou seja, você explicou. Usou o termo técnico, mas explicando para o cliente poder entender. Exatamente. Então toma cuidado que usar abusivamente termos técnicos pode ser um problema para você. Uhum. Fala na língua do cliente. Exatamente. Quinto
Quinto erro do eletricista, Gabriel. Quinto e último erro. Isso aqui vários cometem, hein? Nossa. Não ter rede social bem estruturada. Exato. E aqui é 2, né? Não ter rede social já é um erro. E tem aqueles que tem, mas não cuida, não estrutura corretamente, deixou abandonada lá. Às vezes eu falo isso aqui pro pessoal e falo assim, mas eu não quero me transformar em um youtuber, não quero me transformar em um influenciador digital. Bom, vamos lá. Vamos entender as redes sociais inicialmente com 2 ativos importantes. A atração de clientes e portfólio. Né? Como assim a atração de clientes? O Google Meu Negócio é uma rede social. Sim. E é para atração de clientes. Total. O Instagram é uma rede social. E ele vai... A maioria vai querer te avaliar, se não todos até. Não quero atrair clientes no primeiro momento com o Instagram. Vai acontecer? Vai, mas não precisa. Não quero que você foque nisso agora. Atrair clientes é Google Meu Negócio e Instagram portfólio. Poderíamos falar do Facebook, do YouTube, do Google. Bom. O Google Meu Negócio, ele é uma rede social. E rede social tem uma regra. É uma palavra. Constância. Preciso ser constante. Por isso que eu falo, toda semana você precisa atualizar o seu Google Meu Negócio, por exemplo. Porque postar alguma coisa lá. Postar uma atualização, postar uma foto e assim por diante. Precisa fazer. Então você vai postar regularmente uma atualização no Google Meu Negócio. No Instagram também. Só que eu não vou postar qualquer coisa. São 3 pilares ali dos conteúdos que eu tenho que postar. O primeiro pilar de conteúdo é o conteúdo de prova. O que é o prova? Prova que eu sei fazer aquilo que eu estou vendendo. Sim. Ou seja, eu vendo instalação de automação residencial, quero provar. Eu posto um vídeo ou uma foto mostrando a instalação de automação residencial que eu fiz. Sim. Segundo conteúdo é instrucional. Que esse conteúdo instrucional é eu ensinando alguma coisa. Não quero que você vire um professor online, não é isso. Eu estou falando o seguinte, imagina que eu estou aqui nessa sala, que é a sala de vidro, aí meu cliente me chama para fazer uma instalação de interruptor para essas lâmpadas aqui de cima. Sim. Aí eu falo para ele, poxa, mas eu vou colocar canaleta aqui no vidro, não fica zoado isso, vamos fazer o seguinte, eu falo para ele assim, eu vou pegar e vou instalar um interruptor sem fio aqui no estúdio. Porque aí você pode colocar ele até grudado aqui na parede de vidro, mas ele é sem fio. Então não vai ter cabo passando e tudo mais. Ele tem uma bateria, ou senão às vezes até sem bateria, se for da Finder. Coincidentemente estamos com a caneta deles aqui hoje. Aí você pode fazer um vídeo. Aí você vai fazer um vídeo assim. Opa, tudo bem? Eu sou o Everton, aqui eletricista. E olha só, meu cliente estava com a necessidade de colocar uma instalação aqui de um interruptor. E a gente optou em colocar um interruptor sem fio, que é um item de automação residencial hoje em dia. Mas a questão não foi nem automatizar o ambiente. Foi, na verdade, fazer com que eu não tivesse que colocar uma canaleta e deixasse feio aqui a instalação. Então, concorda que eu vendi o meu peixe falando que eu consigo, além de fazer, eu conheço aquele conteúdo, eu consigo instruir o meu cliente a tomar a decisão correta. Total. Esse é o lance da instrução, tá? Você mostrou que sabe fazer também. Não é... vou te mostrar os 3 passos aqui para fazer um interruptor, um paralelo, não sei o que, o paralelo, o simples, intermediário. Não é isso. Eu quero o conteúdo instrucional, porque você vai instruir as pessoas a respeito de que você consegue dar direcionamento para aquela necessidade dos seus clientes. Até porque o seu público-alvo não é outros eletricistas. É que outro você cliente. quer ensinar. É isso aí. Se for, ok, você ensina a fazer. Mas como é o seu cliente final ali, pessoa física, aí você tem que instruir ele qual que é a melhor decisão. Exatamente. E o terceiro conteúdo que eu tenho que postar é prova social, pô. Depoimentos. Depoimentos. No Google Meu Negócio, preciso postar depoimentos? Não. A não ser que você tenha um vídeo de um cliente ou algo do gênero. Né? Você pode postar os vídeos de depoimento. Mas você pode pedir depoimento para ele escrever ali em texto. Eu preciso pedir depoimento. Como é que eu peço depoimento? É a avaliação do Google Meu Negócio. Todo cliente que eu passo, eu mando a avaliação. Ele vai me dar 5 estrelas, vai me dar 4 estrelas, vai me dar uma descrição, mas tem uma regra. Na solicitação eu sempre falo, opa, posso te pedir uma ajuda? Preciso que você avalie minha empresa aqui no Google e mais importante do que as 5 estrelas é o que você vai escrever sobre a gente. Posso contar com você? Se você fazer isso em um áudio para todos os seus clientes, cara, vai ser absurdo a quantidade de avaliação que você vai ter. Sim. Absurdo. A maioria vai querer
a te avaliar, se não todos até. Mas e aí, e no Instagram? Qual é o depoimento que eu coloco no Instagram? Você pode colocar ou em vídeo do cliente, ou um áudio, ou até mesmo em texto. O cliente te manda no WhatsApp ali, você pode tirar um print e postar. Exato. E aí você pode fazer o print do Google, das avaliações do Google Meu Negócio. Sim. Eu posso postar o print das avaliações do Google Meu Negócio no Instagram. Aí na legenda eu coloco essa instalação que eu fiz, a automação residencial, que eu fiz aí a instalação de cerca elétrica, meu cliente, tal. Se você puder e conseguir até marcar ele, o Instagram dele nessa postagem, agradecendo ele no Instagram pela postagem da... Por que é importante marcar ele? Sabe por quê? Porque aí quem passa por lá vê que dá para entrar em contato com o seu cliente. É uma pessoa de verdade. Exatamente. E não uma conta fake, uma pessoa fake. Exatamente. Passa autoridade. E como a gente falou, tudo isso aqui que a gente falou é para gerar autoridade e gerar valor. Quando a pessoa te olhar, não te vê como um eletricista qualquer, e sim como empresa. Exato. Mas eu sou só eu. É empresa também. Sim. O cliente tem que te ver como empresa, porque empresa ele vai enxergar, opa, tenho segurança, se eu tiver problema eu tenho onde recorrer. Agora um Zé Faísca, onde ele recorre? Se o cara some no mundo. Não tem aonde. Agora como empresa, opa, passou autoridade, é com ele que eu quero. Consigo ir atrás dele. Exato. É isso, Leões. Então assim, esses foram os 5 passos, os 5 erros mais comuns que o Eletsa comete, que faz com que o cliente acabe comparando-o com o Zé Faísca. E eu quero que você pare de cometer esses erros e evite esses erros futuros, porque se isso acontecer, vai ser um problemão para você. O fato é, fazer o que tem que ser feito e fazer o que dá resultado. A gente mostra a vocês. Qual é esse episódio do podcast mesmo? Nem lembro, 70 e poucos? Ixi, não lembro o número. 74 ou 5, eu acho. Por aí. São vários conteúdos ali de 20 a 1 hora de conteúdo, mas vale a pena dar uma maratonada. Tá? Só um resumo aí, Everton. Qual que são os 5 erros? Pra fazer um corte aí, ó. Vai fazer um corte aí, ó. Os 5 erros que o cliente se comete que faz com que o cliente compare eles com o Zé Faísca. O primeiro erro é se vestir inadequadamente. Segundo erro, passar somente o preço pelo WhatsApp. Putz, esse erro aí é péssimo. Terceiro erro, orçamento mal estruturado. Faz, na verdade, uma lista de preço. Aí ferrou. Quarto erro, falar tecnicamente o tempo todo. Você tem que entender que o cliente, que a venda acontece a respeito das coisas que já estão na mente do cliente. Se eu falar muito tecnicamente e ele for uma pessoa leiga, tem um problema. E quinto erro, não ter redes sociais bem estruturadas. Eu preciso ter uma rede social, não quer dizer que eu tenho que me transformar num influenciador digital. Eu tenho que ter um posicionamento para que eu atraia clientes com o Google Meu Negócio e tenha um portfólio com o Instagram. Show. Corte montado aqui, eu acho, né? E agora o Brunão não vai ficar tão bravo com nós aí, porque já pediram um corte para ele. E uma coisa importante é que você precisa curtir o nosso vídeo de hoje, se inscrever aqui no nosso canal se você não é inscrito ainda, curtir o nosso podcast, acompanhar o nosso podcast aqui nas plataformas de áudio. E me fala uma coisa, Gabriel, qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje? Para mim, o despertar foi a forma que ele... No erro número 1, quando a gente comentou da vestimenta, que a forma que ele te vê, o subconsciente ali já tá falando com ele ali. Então é muito importante. Que até me lembrou da minha adolescência, quando eu vi o estudo de casa. Legal. Eu acho que o meu despertar também tá no primeiro item, quando a gente fala que até mesmo a mala de ferramenta na visita técnica pode gerar valor e pode demonstrar quem você é de fato. Exato. É isso, Léo. Isso é o despertar. Compartilha conosco aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo podcast. Até lá.